tudo bem? Bom dia para vocês, boa tarde, não sei a hora que vocês estão assistindo o nosso vídeo, né? Espero que vocês tenham assistido o vídeo para poder responder algumas questões. Eu tenho reparado que algumas coisas que eu falo no vídeo, o aluno vai lá no celular e me faz a pergunta. Então fica claro que não está assistindo o vídeo, tá? Então olha só, quem ainda não me entregou o livro, ainda pode estar me entregando, tá? O livro tanto do segundo bimestre quanto do terceiro, a professora Georgette está corrigindo, tá bom? Nós, na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre a evolução dos meios de transporte. Nós já havíamos falado da evolução, né, na comunicação, como era antes, né? Era carta, depois surgiu o telefone, mas o telefone não era móvel igual é agora, né? Que você pode se comunicar na rua, no salão de beleza, você só podia falar com o telefone em casa, né? E depois veio o telégrafo, né? O telégrafo a longa distância, né? Você poderia se comunicar, passar uma mensagem a longa distância. E não só os meios de comunicação, como as máquinas também evoluíram, nós podemos ver também que os meios de transportes também evoluíram bastante. Os meios de transporte não ficam parados no tempo. Conforme a humanidade foi evoluindo, né, este meio foi se adequando às novas necessidades das pessoas. Hoje é possível transportar-se de maneira mais segura e rápida para todos os cantos do planeta. A primeira grande revolução aconteceu com a invenção da roda, aproximadamente a 3.500 a.C. Vocês lembram que antigamente, né, para transportar o peso, o homem usava o seu próprio corpo. Depois ele percebeu que ele poderia usar os animais para estar carregando aquele fardo, aquele peso. Depois ele percebeu que ele poderia criar a roda e adaptar a roda aos animais. Bom, foram os sumérios, né? Olha ele novamente, os sumérios, nós estamos falando um pouquinho deles na escrita. Na Mesopotâmia, esse invento proporcionou ao ser humano maior agilidade, já que antigamente o transporte era muito limitado, né? Página 238, tá? Nem sempre os transportes foram rápidos e confortáveis, como são hoje. Precisou de uma evolução puxada pela necessidade humana. O homem foi vendo a necessidade, havia necessidade de os meios de transporte se evoluir. Bom, foram surgindo embarcações modernas no período da Revolução Industrial. Nasceu o motor a vapor e com isso surgiu o trem. Nos séculos seguintes, ao nascimento do motor a gasolina. Primeiro era vapor, depois veio a gasolina. E os carros e os aviões que conhecemos hoje. As embarcações evoluíram junto com a ambição do homem de explorar. As primeiras a surgirem foram as canoas feitas de troncos de madeira, utilizada para navegar no litoral e nos rios. Depois prevaleceu a vontade de descobrir novas terras, as caravelas, né? Nós lembramos que quando houve o descobrimento do Brasil já havia as caravelas. Portugal, né, veio para o Brasil de caravelas. Antes do descobrimento do Brasil, já havia comércio, né, entre Portugal, Inglaterra, África, Índia, e eles já usavam as caravelas, tá? Bom, depois prevaleceu a vontade de descobrir novas terras, as caravelas, que são embarcações de madeira movidas pela força de quem? Dos ventos. E elas são capazes de navegar em longas distâncias entre os continentes. Nós vemos também, né, que Pedro Álvares Cabral saiu no início de março e ele só chegou ao Brasil já no finalzinho de abril.
Já no período da Evolução Industrial, o barco a vapor, movido pela queima de carvão, transportava mais em menor tempo. Hoje, utiliza-se a queima do diesel ou até mesmo energia nuclear para mover as grandes embarcações. Olha só, além das aparências, né, das embarcações, além delas ficarem mais modernas, mais leves, também, né, o que fazia as embarcações, o que fazem as embarcações se locomover também mudou. Antes era a queima de carvão, hoje nós já temos o óleo, né, nós já temos uma outra energia que faz, né, os meios de transporte a se locomover. Os navios de grande porte são os donos dos mares. Os transatlânticos, os navios cargueiros e militares são os mais modernos em termos de tecnologia. Aí nós temos na página 239, nós temos o quê? O trem, aí a imagem de um trem que foi inventado cerca de 200 anos na época da primeira Revolução Industrial. Por que se fala tanto na Revolução Industrial? Foi quando as indústrias começaram, né, a surgirem, a surgirem muitas oportunidades de emprego, surgiram também os meios de comunicação, a necessidade dos meios de transporte, tá? Então, por isso se fala muito da Revolução Industrial. Nesse tipo de transporte existe a locomotiva que puxa vários vagões de carga ou pessoas por longa distância. No início, as locomotivas a vapor eram muito lentas, não passava de 50 km por hora, mas com o tempo foram se tornando modernas. Hoje os trens são movidos a eletricidade, a óleo diesel. Com estes novos combustíveis, as locomotivas ficaram o quê? Mais velozes. Como exemplo, temos o conhecido trem bala no Japão, que ele chega, tá, a percorrer 600 km por hora. Olha a diferença. Assim, as viagens ficaram mais curtas e confortáveis para os passageiros. O automóvel foi um meio de transporte inventado pelo alemão Arie Benz há cerca de 130 anos. Ele colocou um motor a gasolina na parte traseira de um triciclo e assim surgiu o primeiro carro. Olha ele aí na imagem do livro. Com esse invento inicial, o automóvel não parou de evoluir. Várias marcas surgiram ao longo do tempo, aperfeiçoando e melhorando esse veículo. Pode ver que cada dia que passa, os carros estão mais modernos. Hoje é o meio de transporte mais utilizado no mundo. Encontram-se desde o famoso carro popular até os modelos de luxo. Também vans e veículos utilitários que agradam a todos os consumidores. Atualmente, os carros são extremamente modernos, com computadores de bordo, GPS, motores econômicos, entre outros pontos, né? Cada vez mais nós temos os carros modernos. Tem carro até, né, que orienta o motorista na hora que ele vai estacionar. Ela mostra para ele tudinho, né, através de uma imagem, a distância que ele deve dar, o que tem à frente. Bom, a possibilidade de voar iniciou há mais de 300 anos com o padre brasileiro Bartolomeu de Gusmão, que no ano de 1709 confeccionou o primeiro balão de ar quente do mundo. Seu voo aconteceu em Portugal, na presença do rei e da rainha portuguesa. Os balões eram grandes inventos, mas tinha um sério problema. Qual era? A questão da direção. Eles ganhavam altura e se deslocavam no ar pela força do vento, não tendo assim seu ocupante a menor possibilidade de dirigi-lo. No final do século XIX, o brasileiro Santos Dumont criou o balão dirigível, que consistia em balões de gás comprimido, movido e direcionado
pela força de um motor a gasolina, tá? Dumont ganhou vários prêmios na França em decorrência do seu invento. Olha ele aí, tá? Depois veio o 14 bis, né? Mas Santos Dumont não se deu por satisfeito e criou mais um pesado que o ar, conhecido como avião, tá? Para ficar, ele precisava ser mais pesado do que o ar. Esse aparelho ele foi criado por ele e foi batizado como 14 bis. Era uma aeronave mais pesada que o ar, que conseguia alçar voo graças à sua aerodinâmica avançada, contando com asas e estabilizadores movido por um motor a gasolina. O primeiro voo do 14 bis ocorreu na França em 1906. Assim sendo, Santos Dumont, um brasileiro, é o pai da aviação que conhecemos hoje. Após o primeiro voo do avião mais pesado que o ar, surgiram cada vez mais modelos novos e modernos, graças aos potentes motores. Os motores evoluíram com o tempo, saindo dos motores a bastão e hélice para já no final da Segunda Guerra serem motores a jato. A era da aviação começou com Santos Dumont e não parou. Nos dias atuais, as aeronaves são responsáveis pelo transporte de pessoas e cargas entre os países. Os aviões são avançados devido à presença de rádios, GPS, computadores de bordo, novos motores e equipamentos. Nós temos aí na página 240 3 perguntinhas pessoais e depois nós temos um concluindo aí, tá? Que não são respostas pessoais. A número 1 não é resposta pessoal, mas a número 2 é resposta pessoal. Então a nossa aula de geografia termina por aqui. Tem atividade, tá bom? Um beijo no coração de vocês.